lá, gente, olha esta reportagem aqui e perceba o que ela tem de diferente. Ó, estudante morre baleado depois de tentar assaltar um PM em São Paulo. Estudante e outro suspeito estavam em uma moto quando tentaram assaltar o policial na zona norte de São Paulo. O PM reagiu e o jovem foi morto. Então eles colocam estudante, porque você pensa em estudante, você pensa uma pessoa com um caderno, com um computador, uma pessoa responsável que trabalha, que paga a faculdade. Você pensa em algo assim. Ou que os pais ajudam a custear os estudos. Você pensa numa pessoa inofensiva que está buscando crescer e evoluir. E isso é manipulação da linguagem. Por quê? Por acaso um estudante sai assaltando os outros? Um estudante, é só um estudante. É comum um estudante sair assaltando os outros? Quem assalta as pessoas é o quê? É a palavra que eles não quiseram colocar ali, para você não pensar. A palavra correta é bandido. Por quê? Quem que assalta os outros? Não é bandido, não é estudante. Então isso é a manipulação pela linguagem. Vocês prestem atenção em próximas reportagens como eles manipulam para poder, por exemplo, já vi reportagem que fala assim: policial matou homem que tentava assaltar senhora, suspeito de assaltar uma senhora. O que o policial é? O que o policial é, gente? É um homem. O que o bandido é? Um outro homem. Se for homem, né? Tem questão de mulher, homem. Porque tem policiais mulheres. Mas estou falando nesse exemplo, homem. Então, a categoria homem deveria estar igualada à categoria homem. Então deveria estar escrito: homem matou homem que suspeito de assaltar senhora. Mas para que você não pense que é bandido, um criminoso, eles colocam lá, e para poder colocar o policial como um vilão, tipo, o policial matou um homem. Nossa, matou um homem. O peso é muito mais, como que fala? Coloca ele muito mais como errado, como se colocasse a realidade, como é o caso de um bandido tentar assaltar uma senhora, e aí vem um policial e defende a senhora e acaba tendo o combate entre eles, e aí acontece uma morte. Nós não ficamos felizes quando isso acontece, óbvio. Nós não nos alegramos com isso. Não nos alegramos. Mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Se a pessoa estava assaltando, ela não é um estudante, é um bandido. Se o cara estava assaltando uma senhora, você vai tratar, matou um homem. Nossa, matou um homem aleatoriamente, assim, de graça. Nossa, que maldoso. Isso é manipulação pela linguagem. Por que não falou que o policial foi um herói que salvou a senhora? Ou porque nesse caso aqui o policial ele se defendeu, ele usou a legítima defesa, acabou tendo um prejuízo de uma vida, mas foi legítima defesa. E isso acontece em vários momentos. Como a gente vê hoje a bandidolatria, que é essa coisa de você deixar o cidadão de bem. A pessoa não tá nem aí. Quando acontece
que a vítima é assaltada e acontece o pior, você não vê as pessoas ficarem consternadas, né? Não tem uma comoção. Tem uma comoção muito maior quando é num caso assim. As pessoas são, como que eu digo? O cidadão é menos defendidos. Nós temos menos defesa, tanto que eles não querem nem que use armas para se defender no caso de legítima defesa. É óbvio que você não vai usar aleatoriamente, é apenas em legítima defesa. Então, para você não concordar com isso, eles usam isso, manipulação. Este jovem é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tinha 19 anos quando ele estava voltando para casa. Ele é estudante da Casper Libero. Estava voltando, na frente do condomínio, um assaltante falou: passa o celular. Ele foi entregar e mesmo assim o assaltante deu um tiro na cabeça do Vitor Hugo. O assaltante tinha 17 anos na época, faltava apenas 3 dias para completar 18 anos. Então, pela lei que nós temos, pelo país que nós vivemos, sabemos que ele não pagou devidamente por um crime tão grave, por ter banalizado a vida do jovem Vitor Hugo. Também, nessa mesma... Esse caso do Vitor Hugo foi em 2013, 9 de abril de 2013. Mas em 2018 já teve um outro caso que foi um jovem de Assis, São Paulo, estava estava em São Paulo e ele foi, se eu não me engano, era um feriado prolongado. Tinha vindo passear no feriado prolongado e ele foi surpreendido por um assaltante na Frei Caneca, se assustou e levou um tiro e perdeu a vida depois disso. Nessa época de 2013 foi uma época que me marcou muito, uma por causa desse jovem. Eu lembro muito bem que foi um caso que teve muita repercussão e teve muita discussão sobre a redução da maioridade penal. Nessa mesma época, o irmão da minha vizinha também perdeu a vida num assalto. E eu vou contar para vocês sobre um moço que eu conheci, o Denis. Era uma noite de dezembro, por volta de uma quinta-feira. Estávamos eu, minha irmã e esse moço, o Denis. Nós estávamos passeando e ele queria nos mostrar a cidade de São Paulo. Ele sugeriu que a gente caminhasse na chuva, mas a gente não topou e fomos ao barzinho. Lá no barzinho, ele muito educado. A mãe dele ligou para ele ou mandou mensagem e ele nos explicou o quanto ela era preocupada. Deu para perceber que era um menino muito família, além de educado. Na hora de ir embora, meu celular ficou no banco do carro dele. Nós avisamos e ele voltou na hora para me entregar. Durante o barzinho, ele falou sobre a gente ir para a praia no final de semana. Também falou de um evento que ele ia trabalhar no Anhangabaú. Mas a gente não combinou nada. E no final, ele acabou indo num churrasco no tio dele. E na hora de sair, na hora que ele ia voltar para casa, ele foi surpreendido por um assaltante que tirou a vida dele. O Denis tinha apenas 21 anos. No domingo de manhã, a gente ia para um chá de bebê.
e ficamos sabendo pela notícia através do grupo do WhatsApp. Ficamos chocadas. Não entendemos por que conhecemos um menino tão educado, família tão legal, prestativo, para depois de 2 dias lamentar a morte dele. A gente o conheceu na quinta à noite, passou sexta, sábado à noite ele foi assassinado. No domingo de manhã ficamos sabendo. Depois eu vi minha avó postar luto sobre a morte dele e descobri que a mãe dele e ele mesmo morava na mesma cidade que a minha avó morava. E sabia o quanto ele era um menino bom, família, de apenas 21 anos e cheio de vida que queria caminhar na chuva. Então, nós precisamos também nos preocupar com as vítimas e não aceitar esse tipo de manipulação da linguagem. Nós também precisamos nos comover. Por exemplo, as vítimas desses assaltantes, por que não recebe uma indenização do Estado? Teria que receber uma indenização do Estado. A taxa de homicídio já chegou a praticamente 60 mil. Mas lá tá vários tipos de crimes, não apenas assaltos. Mas o que eu quero dizer? Que muitas vezes a mídia, ela nos coloca de uma forma para a gente se comover, mas comover e passar pano para uma pessoa que ameaçou alguém, ameaçou a vida, ameaçou a integridade de alguém, ou às vezes tirou a vida de alguém. Às vezes tem uma ficha extensa do que com as vítimas. Se você gostou do meu conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal e preste atenção nas próximas manchetes. Se a mídia está passando pano para criminoso, se está tratando como um estudante, como